Olá, arquiteto! Olá, designer! Eu sou Amanda, sou arquiteta e estou aqui para desmistificar o tema da iluminação na sua vida. Seja muito bem-vindo à série de aquecimento da Jornada da Iluminação Descomplicada. Aqui eu vou te apresentar temas da iluminação para que você fique preparado para tudo que vai rolar na semana da nossa jornada. A jornada será um evento exclusivo onde eu vou te apresentar ao longo de 3 aulas todo o caminho, o passo a passo que você precisa seguir para conseguir fazer projetos de iluminação se sentindo seguro de todas as suas decisões no projeto de iluminação e com isso conseguir a satisfação do seu cliente e ainda dobrar o seu faturamento com projetos. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para já garantir o seu acesso às aulas clicando no link que está aqui na descrição. E nesse quarto episódio do nosso aquecimento, vamos falar sobre como definir as diretrizes do projeto de iluminação. Pensa aí um pouquinho. Você para definir as diretrizes do projeto de iluminação antes de começar de fato a desenvolver o seu projeto? Você sabe quais são os pontos que precisam ser definidos no início do projeto? Você sabe como definir esses pontos? Se você não soube responder a essas perguntas, calma que vamos entender tudo isso sobre a definição das diretrizes do projeto de iluminação. Para começar, precisamos definir o que são diretrizes de projeto. Essas diretrizes são um conjunto de princípios e critérios que vão orientar o seu processo de projeto para conseguir bons resultados. Elas vão estabelecer os objetivos a serem alcançados ao final do projeto. E quando falamos de diretrizes de projeto de iluminação, é importantíssimo entender que não é simplesmente a definição das lâmpadas do projeto. Inclusive, a escolha das lâmpadas é uma das últimas coisas que definimos no projeto. A real é que as diretrizes do projeto envolvem aspectos muito mais amplos que vão definir todo o comportamento da luz e a atmosfera lumínica que você deseja trazer para o projeto. Como veremos nesse episódio, essas definições vão desde as necessidades do ambiente até as necessidades do seu cliente. E já te digo, é loucura tentar começar um projeto de iluminação sem ter essas definições iniciais bem estabelecidas. Sabe por quê? Porque elas vão te ajudar a desenvolver melhor o projeto para que você consiga garantir que a iluminação planejada vai atender às necessidades e expectativas do cliente, contribuindo para o conforto visual, a valorização do espaço e a eficiência energética. E com tudo isso, as chances de você deixar o seu cliente encantado aumentam consideravelmente. Mas e o que você, como profissional, ganha com isso? Além da satisfação profissional de conseguir deixar o seu cliente feliz e satisfeito com o seu projeto, você vai otimizar muito o seu tempo. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Para definir essas diretrizes do projeto de iluminação, você vai tirar um pequeno período do seu dia para organizar todas as informações necessárias. É questão de minutos mesmo. Mas com as diretrizes prontas, você vai ter uma direção a ser seguida, um foco a ser alcançado e com isso não vai precisar ficar rodando desesperado tentando achar soluções de projeto aleatórias. Só nisso você já economiza um tempão, porque uma vez que você começar a desenvolver o projeto, você seguirá um fluxo de projeto mais simplificado, simplesmente pelo fato de você já saber o que precisa ser alcançado. E também vai economizar um tempão que você passaria fazendo ajustes de projeto até conseguir a aprovação do seu cliente. Um projeto com diretrizes bem definidas é um projeto que atende ao esperado pelo cliente, o deixa encantado e com isso consegue a aprovação direta, ou pelo menos com um mínimo de ajustes. Resumindo, ao definir as diretrizes do seu projeto de iluminação no início do processo, você economiza tempo de trabalho, melhora o seu fluxo de projeto e consegue a aprovação do seu cliente com mais facilidade. Me diz aí se isso não vai ser vantajoso no seu dia a dia de trabalho. E olha, se você está atento, você já notou a razão que faz você se sentir tão perdido na hora de fazer os seus projetos de iluminação. Mas, como eu quero garantir o seu entendimento aqui,
vou falar em palavras claras. A falta de uma boa definição das diretrizes de projeto é o que te faz ficar perdido no desenvolver do projeto. Elas direcionam a realização do seu projeto. E, ao saber qual caminho seguir, fica muito mais fácil tomar decisões de projeto com mais segurança. Lá atrás, eu também não entendia bem essa importância. Nunca nem tinha pensado que precisava definir qualquer coisa da iluminação antes mesmo de começar a desenvolver o projeto. Eu só queria começar logo e tentava descobrir qual a lâmpada ideal para cada projeto no meio do caminho. Inclusive, passava um tempão só tentando descobrir essa informação, que na minha cabeça era a mais importante de todo o projeto. Hoje eu entendo que esse é apenas um pequeno ponto e que se eu seguir um bom fluxo de raciocínio de projeto, quando chegar à etapa do detalhamento do projeto, lá no final, eu já vou ter a especificação das lâmpadas praticamente definidas, faltando somente nomear as lâmpadas. Então, se você quer entender como isso é possível, continue aqui comigo que vamos desenvolvendo esse raciocínio juntos. Então, bora começar a entender como definir essas diretrizes do seu projeto de iluminação. Vamos dividir as diretrizes em 2 pilares. O primeiro deles são as necessidades do seu cliente quanto à iluminação dos ambientes. E o segundo vão ser as normas técnicas que abordam a iluminação de ambientes. Ignorar qualquer um desses pilares vai te impedir de desenvolver um excelente projeto para o seu cliente. Portanto, fique muito atento a cada um deles. Vamos entrar um pouquinho no primeiro pilar aqui. Quando o cliente solicita de você o projeto de iluminação, ele já tem uma ideia do que ele quer e precisa para o ambiente. Mas a realidade é que ele não sabe disso ainda e, muito menos, sabe expressar em palavras o que ele espera do projeto. Ele simplesmente joga a solicitação do projeto no seu colo e quer que você se vire. Mas aí é que começa o seu trabalho. Cabe a você conseguir extrair do cliente o que ele quer e precisa para a iluminação de cada um dos ambientes projetados. Cabe a você praticamente entrar na mente dele para conseguir entender. E para isso você vai precisar perguntar para ele. Não tem outro jeito. Ainda não desenvolvemos o poder de ler a mente das pessoas. Quer dizer, eu não tenho esse poder, né? Se você tem, você já está alguns bons passos na minha frente. Portanto, se você é como eu e não consegue ler as mentes, pergunte para o seu cliente o que ele quer e precisa para a iluminação dos ambientes. Mas se você perguntar assim, querido cliente, como você quer a iluminação do seu quarto? Sabe qual vai ser o nível de resposta dele? Ah, eu quero uma iluminação bem bonita. Ou, eu gosto de uma iluminação mais básica. Ou ainda, eu quero aquelas iluminações bem trabalhadas, bem bonitonas, sabe? Agora me diz, como essas respostas vão te ajudar a desenvolver o projeto de iluminação? Eu acredito que elas vão mais atrapalhar e te deixar mais nervoso do que de fato te ajudar de qualquer forma. O que você precisa então é fazer perguntas direcionadas para a iluminação dos ambientes. E olha, dentro da jornada da iluminação, eu vou te mostrar as perguntas que eu utilizo com os meus clientes para conseguir entender o que ele quer e precisa para a iluminação dos seus ambientes. Então, se você ainda não se inscreveu na jornada, já clica no link que está aqui na descrição do vídeo e garanta o seu acesso às aulas. Eu quero aqui que você entenda a importância de entender bem essas necessidades do seu cliente quanto à iluminação. Esse, inclusive, é um ponto comumente esquecido ou simplesmente ignorado por muitos profissionais. Mas a realidade é que, se você não tiver muita atenção nesse primeiro pilar das diretrizes do projeto de iluminação, é muito provável que você faça um projeto que não vai ficar ao gosto do cliente e nem vai atender às necessidades dele. Ou seja, nada de cliente encantado. E tome retrabalho para você até conseguir a aprovação desse cliente. E como eu te falei aqui em outro episódio do nosso aquecimento, muitas pessoas têm traumas com arquitetos e designers, simplesmente porque muitos profissionais querem passar os seus gostos pessoais por cima dos gostos dos clientes. E se eu realmente puder te dar uma dica de como se dar bem com os seus clientes,
Essa dica é: respeite os gostos do seu cliente. Claro que você tem todo o seu conhecimento técnico e a sua experiência profissional. E isso realmente conta para o seu crescimento no trabalho. Mas uma boa parte do seu crescimento também está vinculado a como você trata os seus clientes e como você realiza os sonhos deles. Sempre prego o respeito acima de tudo. Se tem alguma coisa que o meu cliente está solicitando no projeto e eu não concorde, ou que eu já saiba que não vai ficar legal, eu busco ao máximo explicar o porquê da minha opinião e trago soluções que vão ficar melhor e que podem ficar ao gosto dele. Mas no fim das contas, quem vai utilizar o ambiente é ele. Então a opinião dele é fundamental para o desenvolvimento do projeto. Dito tudo isso, vamos entrar agora no segundo pilar da definição das diretrizes do projeto de iluminação. Vamos entrar um pouquinho nas normas que abordam a iluminação de ambientes internos. Por enquanto, não vou entrar em nenhuma norma específica ou dados específicos. Nesse episódio, quero focar no contexto geral, para que você possa entender a importância das diretrizes para a qualidade dos seus projetos de iluminação. Então, bora falar um pouquinho sobre essas normas. De modo geral, toda e qualquer norma apresenta uma linguagem técnica cheia de termos e números que, na maior parte das vezes, assustam mais do que ajudam. Eu sei disso porque eu já estive nessa situação. Eu também tinha pavor de ler as normas. Elas são cansativas e muitas vezes confusas. E por isso eu achava impossível entender o que elas exigiam que eu atendesse no meu projeto de iluminação. Mas eu quero aqui que você entenda que não precisa de pânico. As normas assustam, mas elas não mordem. O que você precisa é aprender a filtrar as suas informações para conseguir extrair as informações importantes para o desenvolvimento do seu projeto. As normas precisam mesmo apresentar essa linguagem mais técnica para que fique bem definido todos os parâmetros exigidos. Comece aceitando que você precisa fazer essa amizade com as normas e depois você vai entendendo mais sobre elas. Então, bora entender como filtrar as informações das normas para facilitar a sua vida. Na maioria das vezes, as normas começam apresentando todos os conceitos sobre o tema. Então, se você já consegue entender alguma coisa sobre o tema da iluminação, fazer uma boa leitura dessas normas pode ser muito interessante para que você possa fundamentar cada vez mais esses conceitos na sua cabeça. Mas eu só recomendo você ler os conceitos das normas se você já entender alguma coisa do tema. Como esses conceitos vão estar apresentados no Techniquez comum das normas, se você ainda é iniciante na área, pode ser que essa leitura te traumatize mais do que te ajude. E o outro ponto importante que as normas trazem para a definição das diretrizes do seu projeto são as demandas lumínicas dos ambientes. Por exemplo, a norma de desempenho traz as necessidades lumínicas divididas por tipos de ambientes. Baseada em seus estudos, ela definiu algumas demandas lumínicas que precisam ser garantidas para que cada ambiente apresente um bom desempenho lumínico. Já a ISO-CE 8995 divide as necessidades lumínicas por tipo de atividade exercida nos ambientes. Se você buscar essas informações no texto das normas, você vai encontrar os quadros das exigências lumínicas. Não é que uma é melhor do que a outra. A realidade é que as duas são utilizadas em situações diferentes. Portanto, os seus estudos para as definições das suas exigências foram feitos de formas diferentes. Você vai precisar definir qual das duas normas se aplica para o seu projeto atual e buscar nelas as suas exigências para a iluminação dos ambientes. E é isso. Se você ficar muito atento a esses dois pilares, você vai conseguir definir todas as diretrizes da iluminação do seu projeto e, com isso, ter um melhor fluxo do seu projeto, economizando o seu tempo e facilitando a aprovação do projeto pelo seu cliente. Através desses dois pilares, você vai conseguir definir a iluminância adequada de acordo com os tipos de ambientes e as atividades exercidas ali, a distribuição da luz no ambiente, a temperatura de cor desejada, o controle da luminosidade e a integração com os elementos do projeto, como cores, texturas e objetos focos do ambiente. E lembre-se, a melhor hora para fazer essa definição das diretrizes do seu projeto é logo no início do projeto. Fechou o contrato com o cliente? Já comece a fazer essa definição.
Eu te garanto que elas vão facilitar muito o seu processo de projeto. Na maioria das vezes, você se sente perdido na realização desse projeto tão técnico e específico que é o da iluminação, simplesmente porque você não tem as diretrizes do projeto como uma aliada do seu trabalho. Se eu puder resumir esse episódio em 3 pontos são: o primeiro é que as diretrizes do projeto são a sua principal aliada para o desenvolvimento de uma iluminação de qualidade que vai estar de acordo com as necessidades e desejos do seu cliente. O segundo é que você deve respeitar os gostos e vontades do seu cliente. Ache uma forma de aplicar o seu conhecimento técnico de forma alinhada com as demandas apresentadas pelo seu cliente. E, por último, analise todos os aspectos que podem influenciar nas características da iluminação, como as demandas do cliente, as exigências normativas e as características do próprio ambiente. Se você quiser encurtar ainda mais todo o seu processo de aprendizado sobre iluminação e ainda não se inscreveu na Jornada da Iluminação Descomplicada, eu deixo aqui o convite para você. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo e garanta o seu acesso às aulas. Durante a jornada, eu vou te mostrar o passo a passo do projeto de iluminação encantador para que você entenda qual deve ser o seu processo de projeto, desde o primeiro passo até a entrega do projeto para o cliente. E claro, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar a sua curtida aqui no vídeo. E fica ligado que a jornada já começa no dia 15 de abril. Te espero lá!